Mais uma vez, muito bom dia para você e obrigado por seguir ao vivo com a gente aqui na TV Alemes. E a gente já começa com a entrevista, a edição de hoje do Redação Final, já no estúdio aqui da TV Alemes, deputado Pedro Cianeto. Deputado, muito bom dia para o senhor. O senhor que já tinha protocolado, mas confirmou agora na sessão de hoje, então, o início da tramitação de um projeto de decreto legislativo de um problema que o senhor já vem falando bastante tempo aqui na casa, que é o... Vou usar um termo mais popular, o fedor de um frigorífico lá na região do Nova Campo Grande, aqui na capital. Bom dia. Bom dia. Olha, nós apresentamos um projeto de decreto legislativo com o objetivo de acabar com o fedor na região do Imbiruçu, um mau cheiro terrível. Vou explicar para as pessoas que estão nos ouvindo. É um cheiro que parece com cheiro de carniça com de ovo podre. Você imagina o que é isso? E isso contamina toda a região ali do Imbiruçu, o bairro da Nova Campo Grande, o Carioca, o Jardim Itália, até bairros um pouco mais afastados, 5, 7 quilômetros, tipo o Copa Trabalho. Toda essa região sofre com os efeitos desse mau cheiro que é produzido, segundo o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul, pela JBS, que é um frigorífico há mais de 30 anos que opera nessa região, mas não é apenas o abate de bovinos que está gerando isso. Eles têm a fabricação de 2 subprodutos, que é a farinha de osso e a farinha de sangue, que são muito mal cheirosos. Isso representa cerca de 5 a 10% do total que é produzido por essa fábrica, só que esses 5 a 10% contamina toda a região e dificulta a vida de mais de 100 mil pessoas. Olha, eu tive relatos de pessoas que é o seguinte, que tem imensa dificuldade para respirar, você não consegue jantar com a sua família, a mulher não consegue jantar com o marido não consegue ter o convívio familiar, as crianças vão muitas vezes com náusea para a UPA, problemas respiratórios, problemas inclusive por conta da poluição do ar, as pessoas têm que usar um colírio especial, porque aquilo causa extrema irritabilidade nos olhos. Então esse problema está afetando a vida de milhares de pessoas. E o que a sociedade fez com relação a isso? Essa associação de moradores e inúmeros moradores individuais moveram ações contra a JBS, são mais de 300 ações litigando a esse respeito. Nós fizemos audiências públicas, seja na Câmara, seja na Assembleia, as pessoas já denunciaram, fizeram protestos e o Ministério Público apresentou uma ação civil pública para fazer o fechamento dessa unidade especificamente. Então, o que nós estamos fazendo nesse projeto de decreto legislativo? Ele suspende os efeitos da licença de operação apenas na fabricação desses 2 produtos. Reitero, nós não queremos fechar a JBS. A JBS é importante, é uma empresa significativa, gera emprego, gera renda, paga imposto. Porém, ela não pode continuar fabricando esses 2 produtos extremamente fedidos. Inclusive, a gente tem aqui na tela, deputado, imagens que o senhor mesmo apresentou um pouquinho antes do recesso parlamentar, lá no dia 15 de julho, né? Depoimentos de moradores lá da região, imagens do frigorífico, mas para a gente deixar muito bem claro, então, o projeto de decreto legislativo que o senhor apresentou, já está no âmbito da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ele não quer fechar o frigorífico, ele quer fechar apenas as linhas de produção de produtos cujos resíduos que causam esse mau cheiro todo, é isso, né? Exatamente, nós não temos nada contra a JBS, queremos que a empresa continue operando, funcionando, ela é relevante para o Mato Grosso do Sul. Porém, não dá para você fazer a produção de farinha de osso e farinha de sangue naquele local. Se a empresa quiser fazer em outro lugar, por exemplo, ali na saída, no polo industrial, no Indobrasil, que são locais que estão aptos para fazer isso, tudo bem. O que não dá é para fabricar esses 2 produtos extremamente mal cheirosos do lado de 100 mil pessoas. Ou mudam 100 mil pessoas de lugar, ou muda parcialmente essa operação da JBS. Acho mais fácil fechar essa operação da JBS. Bom, deputado, essa suspensão parcial do licenciamento pelo texto do PDL que o senhor apresentou, ele vai viger ou nessa solução que o senhor apresentou ou até que a JBS adote medidas para que o próprio Imaçu vá lá, confirme, olha, o problema foi mitigado, o problema está resolvido. Exatamente. O Imaçu já foi no local, já testou o cheiro, já emitiu um laudo.
E o pior que diz é que o cheiro é inerente à atividade, ou seja, não dá para ter aquela atividade porque aquela atividade não pode ser mitigada aquele cheiro, pelo menos nós não sabemos de formas. Então assim, é muito complicado você manter essa operação. Então o que o PDL faz? Ele susta o efeito da operação, da licença de operação. Então esse projeto foi apresentado por mim, agora está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, que é a CCJR, que vai fazer o controle de constitucionalidade dessa medida. Nossa avaliação é que naturalmente que é constitucional. Foi distribuído, o relator é o deputado Paulo Duarte, ele vai em momento oportuno se pronunciar sobre a legalidade, juridicidade, constitucionalidade e posteriormente ser votado pelos demais pares da CCJ. Eu sou membro da CCJ, porém como sou autor do projeto não voto, né? Meu suplente que vai votar. Passando pela CCJ, nós teremos uma nova discussão aí em plenário, os 24 deputados vão deliberar sobre constitucionalidade e legalidade e passando, aí vai para plenário para discussão sobre mérito. Então é isso. Bom, projeto de decreto legislativo tramitando aqui na Assembleia Legislativa, novidades sobre a tramitação, a votação pela CCJR ou durante as sessões plenárias a gente traz aqui. Deputado, muito obrigado por ter aguardado, esperado aqui com a gente poder conversar ao vivo na TV Lemes e uma excelente semana para o senhor. Olha, eu que agradeço a oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho e, sobretudo, trazer justiça para as pessoas do Imbiruçu. Obrigado mais uma vez, deputado. Obrigado. Bom, a gente segue então agora com redação final, 11 horas e 37 minutos. Deputado, se o senhor quiser, Obrigado mais uma vez. A gente segue então com redação final agora para falar da ordem do dia, os projetos que acabam de ser aprovados pelos deputados estaduais sul-mato-grossenses. A gente vem aqui para a nossa tela, trazendo inicialmente o projeto de lei de número 91, o autor é o deputado João Henrique, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão, que é a votação da legalidade, da constitucionalidade, até como explicou agora o deputado Pedrocia Neto durante a nossa conversa aqui, projeto que trata da obrigação dos cartórios de registro de pessoas a comunicarem obrigatoriamente à Defensoria Pública nos casos em que crianças forem registradas sem a paternidade. E também obriga esses cartórios a informarem a essas mães que elas têm o direito de fazer a indicação do provável pai. Essa obrigação dessa comunicação à Defensoria Pública, ela deverá ser mensal, inclusive foi um ajuste que o deputado João Henrique fez ao longo da tramitação desse projeto, que agora então aprovado em primeira discussão, vai para análise das comissões de mérito antes de voltar para mais uma votação no plenário. O segundo item da pauta de hoje, projeto de lei de número 18 do deputado Paulo Duarte, estava pautado para a sessão de hoje, mas por um pedido de vistas do deputado Paulo Correia, fica para a votação de amanhã. O terceiro item da pauta de hoje, projeto de lei de número 22, o autor é o deputado Neno Razuc, também não foi votado pela ausência do autor do projeto e o regimento aqui da casa prevê que o projeto não pode ser votado sem que o autor esteja presente no plenário. E por fim, quarto item da pauta de hoje, projeto de lei de número 251 de 2024, o autor é o deputado Júnior Mock, matéria discutida, votada e aprovada em sua primeira discussão, que obriga empresas prestadoras de serviços públicos aqui no nosso estado, telefonia, água, luz, por exemplo, a sempre informarem os seus usuários, os seus clientes, sobre quais são os prazos para fazer uma ligação, uma religação, qual vai ser o prazo do corte, qual vai ser o prazo para poder efetivamente ter o consumo final também, né? Essa informação ela tem que ser passada para esse sul-mato-grossense no ato da solicitação, né? Então o deputado Júnior Mock tentando aí trazer uma certa previsibilidade, organização para o sul-mato-grossense que muitas vezes ficam no escuro, né? Sem saber muito bem, pedir uma ligação, uma religação, mas efetivamente qual que é o prazo? Então, essa obrigação proposta no projeto de lei 251 de 2024, aprovado em primeira discussão na sessão de hoje, que agora vai para análise das comissões de mérito aqui da Assembleia. Bom, e além desses projetos, os parlamentares votaram 20 indicações, uma indicação ela acabou não sendo votada, fica para a sessão de amanhã, e também 4 moções de pesar. Esse então um rápido balanço aí da votação de hoje, terça-feira, 12 de agosto de 2025. 11h42 e o deputado Zeca do PT demandou na sessão de hoje tanto o Ministério Público de Mato Grosso do Sul como também o Tribunal de Contas para que possam atuar na investigação de uma rodovia que foi já recentemente entregue pelo governo do estado, mas que já apresenta danos.
solicitando urgência, no sentido que sejam realizadas investigações a respeito da implantação das obras de pavimentação asfáltica realizada na rodovia MS 345, no trecho conhecido como Estrada do 21, que interliga os municípios da Anastácio Bonito. Em matéria jornalística veiculada na última semana, pelo portal Campo Grande News, foi demonstrado que apenas meses após a inauguração, a pista da rodovia, que foi lançada com discurso de integração e sustentabilidade, já se encontra com inúmeras crateras em toda a sua extensão, levando risco aos motoristas que utilizam a via, que se encontra em uma região com grande fluxo de turistas, além de não terem sido feitas as 45 passagens para a fauna prevista no projeto, levando à morte de diversas espécies de animais silvestres. Assim, em razão dos sérios problemas encontrados, mesmo com mais de 400 milhões de reais de investimento na obra em questão, é de suma importância que o MP-MS e o TCE-MS realizem apurações quanto à utilização dos recursos na obra da MS 345. 11h43, agora é hora da gente falar dos destaques do site da Assembleia Legislativa. A Glaucia já está aqui com a gente. Bom dia, Glaucia. Boa semana para nós. Agosto... Não, esse é o Agosto Lilás, mas a gente também vai falar campanha hoje também do Agosto Cinza. Do Agosto Cinza, né? Vamos lá para a nossa capa, então, do site, que está tudo hoje na capa do site, também várias campanhas também. O site repercutindo tudo semana passada, isso, né, Thiago, que foi a questão da violência doméstica, os casos de Mato Grosso do Sul, como estão os índices, né? E agora, aí o Agosto Cinza é uma outra campanha da qual a Assembleia tem lei aprovada, não é, Thiago? Está na nossa legislação e fala sobre a questão dos incêndios e das queimadas, já que a gente foi duramente castigado com as queimadas no Pantanal 2021, não é, Thiago? E aí veio toda a legislação em volta desse tema. Então, a gente tem duas leis importantes que falam sobre o assunto. A Lei 5.431, 2019, também tem a Lei 5.485 do mesmo ano, que criou a Semana de Conscientização. Então, na matéria especial do site, a gente fala das duas leis. Uma lei que fala um pouco como se daria esse processo de união entre os poderes para evitar que outras queimadas aconteçam. Na matéria também, Thiago, traz o índice já registrado de qual foram os incêndios em Mato Grosso do Sul. A capital lidera, né, a ocorrência, o número de ocorrências na capital de janeiro a julho desse ano. E também aonde denunciar, onde procurar ajuda quando o assunto é incêndio, é queimada. Agosto, né, mês da gente ficar ligado nesse assunto. O tempo já está seco, o vento já começou, o pessoal fala que agosto é mês que venta, né? E vento e tempo seco são combinações em que o fogo se alastra fácil, de maneira muito fácil. Sem então, chuva. Canais de denúncia, outras informações também, quem quiser conferir mais uma vez essas informações super atualizadas que o site trouxe pra gente, al.ms.gov.br. É isso, Thiago. Isso aí, né, Glaucia? Então, valeu, até mais. Até. Tchau, pessoal. 11h45 em Mato Grosso do Sul. Agora a gente vai trazer uma proposição apresentada pela deputada Lia Nogueira, que pede providências tanto do governo federal quanto do governo do estado para que seja evitado o fechamento do hospital indígena que funciona lá na região de Dourados. Eu apresento aqui hoje uma indicação e chamo a atenção para essa indicação no momento em que Mato Grosso do Sul faz história com o primeiro SAMU indígena do Brasil. Mas o que nós estamos vivendo na contramão é a possibilidade, deputada Mara Caseiro, do fechamento do Hospital da Missão Kaiowá. Então nós estamos encaminhando essa indicação ao excelentíssimo governador Eduardo Riedel, à excelentíssima senhora Sônia Guajajara, ministra dos Povos Indígenas, e ao excelentíssimo senhor Maurício Simões Correia, secretário de Estado de Saúde, solicitando a destinação imediata
de recursos financeiros emergenciais para evitar o fechamento do Hospital Indígena Porto da Esperança, localizado em Dourados, o que, ao nosso ver, seria um retrocesso, já que é um hospital que é modelo para a saúde indígena, não só de Dourados, mas também do Mato Grosso do Sul. Esse hospital ele é mantido pela Missão Evangélica Kaiowá e é a única referência hospitalar indígena do país, com atendimento sensível culturalmente às etnias Guarani, Kaiowá e Terena, que formam a maior reserva indígena urbana do país, que é a reserva de Dourados, ofertando internações clínicas, pronto atendimento, exames laboratoriais e de imagem há mais de 6 décadas. Sua continuidade está ameaçada por um déficit mensal superior a R$200 mil, que o repasse do SUS não cobre integralmente. Sem apoio financeiro de instâncias públicas, a unidade pode encerrar as suas atividades em outubro agora. Inclusive, já foi publicada uma carta aberta, para que a população também se manifeste o quanto antes, para a gente evitar que aquela estrutura toda que atende às nossas comunidades indígenas de Dourados acabe por fechar as suas portas em definitivo. Outubro de 2025 é a previsão do término do contrato com o SUS. E o fechamento dessa unidade vai implicar que milhares de indígenas fiquem sem atendimento hospitalar próximo, humanizado, e representa um grave retrocesso em direitos fundamentais e na qualidade de acesso à saúde. A situação exige uma ação imediata das esferas federal e estadual para garantir o funcionamento essencial dessa instituição vital à comunidade indígena. Bom, proposição que entra já em votação nas próximas sessões. Agora a gente fala da projetos de lei que começaram a tramitar aqui na Assembleia Legislativa, trazendo inicialmente uma fala da deputada Mara Caseiro, que propôs matéria que cria campanha de conscientização contra a sexualização de crianças e adolescentes aqui em Mato Grosso do Sul. Eu tenho um projeto de lei para ser apresentado no dia de hoje que institui, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a Semana Estadual de Combate à Adultização, à Exploração, à Sexualização e à Exposição Precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais e da outras providências. Fica instituído, no âmbito do Estado de Mato Grosso do Sul, a Semana Estadual de Combate à Adultização, à Exploração e à Sexualização e à Exposição Precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais, a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de agosto. Parágrafo único. A semana que trata essa lei passa a integrar o anexo do calendário oficial de eventos do Estado de Mato Grosso do Sul. Artigo 2º. A Semana Estadual de Combate à Adultização, à Exploração, à Sexualização e à Exposição Precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre os riscos da exposição inadequada de crianças e adolescentes nas redes sociais, promover debates sobre a sexualização precoce, exploração infantil digital e seus impactos psicológicos e sociais, incentivar boas práticas de uso da internet e das redes sociais por crianças, adolescentes, famílias e educadores, e estimular a produção de conteúdos educativos por influenciadores, profissionais da comunicação, escolas e instituições públicas. Artigo 3º. Durante a Semana Estadual de Combate à Adultização, Exploração, Sexualização e Exposição Precoce de crianças e adolescentes nas redes sociais, poderão ser realizadas, em articulação com órgãos públicos e entidades privadas, campanhas educativas nas mídias locais, nas redes sociais oficiais do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso do Sul, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público e da Defensoria Pública Estadual e demais instituições parceiras. Deputada Mara Caseiro, que inclusive no Grande Expediente voltou a falar desse assunto, muito também em repercussão a um vídeo que viralizou na internet com o tema adultização, né, do youtuber Felca, muita gente conhece, né, e que expôs de que maneira o algoritmo, as redes sociais de maneira geral, ou permitem que esses conteúdos, esses usuários que têm interesse, né, em pedofilia,
esse conteúdo continue circulando ou que pelo menos essas redes não conseguem atuar de maneira firme para evitar a recirculação desses conteúdos. Então, até nesse contexto, o deputado Mara Caseira, inclusive, cita a propositura desse projeto de lei que começa a tramitar aqui na Casa. Falar agora de uma outra matéria que também começa a tramitar, cujo autor é o deputado Lucas de Lima e que propõe uma política de incentivo ao esporte por crianças e adolescentes com o transtorno do espectro autista aqui no nosso estado. Trago aqui um projeto de lei que institui o Programa Estadual de Conscientização sobre a Importância de Esporte para o Desenvolvimento Cognitivo e Social de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista. A presente lei institui, no âmbito do Estado do Mato Grosso do Sul, o Programa Estadual de Conscientização sobre a Importância do Esporte para o Desenvolvimento Cognitivo e Social de Crianças e Adolescentes com Transtorno de Espectro Autista. O referido programa tem como objetivo conscientizar acerca do acesso de crianças e adolescentes a atividades esportivas, criando trabalho em equipe e comunicação fundamentais para a convivência em grupo. De acordo com o estudo de 2022, no Journal of Autism, programas regulares de atividade física resultam em melhoria significativa nas habilidades motoras, finas e grossas de crianças com o transtorno do espectro autista. Ademais, a conscientização sobre a importância do esporte para o desenvolvimento cognitivo e social de crianças e adolescentes é essencial para desmistificar preconceitos e promover uma cultura de aceitação e inclusão. Já o deputado Renato Câmara propôs que a famosa fogueira de festa junina lá de Jataí seja considerada como patrimônio imaterial e cultural do estado de Mato Grosso do Sul. É importante ressaltar que a fogueira de Jataí, desde 1977, ela tem, ao longo desse tempo, tem incentivado a cultura, a religiosidade e também a diversão, né, o entretenimento de toda a região da Grande Dourados. Essa fogueira que bate constantemente os recordes de maior fogueira do Brasil e é um ícone regional e, sem dúvida, do nosso estado. Essa iniciativa traz no seu escopo essa oficialização desse patrimônio que já é no consciente da população como um bem tradicional, mas agora com essa proposta vai oficializar a fogueira de Jataí como um patrimônio imaterial e cultural do estado de Mato Grosso do Sul. Projetos, então, que começam a sua tramitação aqui no Poder Legislativo sul-mato-grossense. Então é isso, a redação final vai ficando por aqui. Agradeço pela sua audiência nesse começo de semana, terça-feira. Lembrando, amanhã é quarta-feira. Primeira discussão começa às 7h45, ao vivo, com a Maritê Kogo e o Gustavo Fax, já antecipando os assuntos da CCJR, que começa às 8h, também ao vivo aqui, e também da sessão plenária. Mais uma vez, muito obrigado. A redação final volta amanhã, logo após a sessão. Tchau!